Hoje o Meiuca recebe aqui no Mr. Beer da Verbo Divino o ex-árbitro Alfredo dos Santos Loeblin para um bate-papo sobre futebol, arbitragem e a sua carreira. Se liga aí. Tudo bem, Loeblin? Bem, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui, igual eu te falei. Muito obrigado por alguns resultados aí. E sua mãe ainda é viva? É, viva, me xingava pra burro em jogo do Corinthians, porque ela é corintiana. Então, qual o nome dela? Clarinda. Dona Clarinda, me desculpe. Xinguei a senhora muitas vezes. Porque o homem era... Aliás, você era um bom árbitro. Acho que você não vai se elogiar, mas você foi eleito 2 vezes o melhor árbitro de São Paulo. Eu não vou dizer pra você que eu era um mau árbitro, mas eu acho que eu estava um pouco acima da média, sem ficar fazendo nenhum tipo de autovalorização, nada disso. Mas eu acho que era uma geração boa, que era difícil você estar um pouco acima da média. Hoje é muito fácil estar um pouco acima da média. Como é que está a arbitragem hoje aqui no Brasil? Você acha que caiu bastante? Ah, caiu, né? Caiu muito porque ela começa errada pela escolha do candidato, né? Hoje há uma preocupação muito grande como se fosse um grande BBB. O cara tem que ser grandão, bombado, entendeu? E se esquece do principal, que é o lado psicológico. É uma crítica direta ao Daronco? O Daronco é um grande árbitro, mas eu acho que não pode se criar uma geração de Robocops. Ele não pode ser árbitro porque ele é fortão. Ele tem que ser árbitro porque ele é bom. Então a escolha do candidato tem que ser em cima do quê? É psicológica. Um psicólogo acompanhando. Porque você tem o cara que nasceu para liderar e o cara que nasceu para ser liderado. A menos, e é o que acontece, que o sistema precisa dos dois. Porque o pessoal fala, porque o cara pede para ajudar time A, B, C. Pode existir? Pode. Eu não boto a mão 100% na classe. A maioria são pessoas sérias que vão buscar o pão para sua família. Agora, é evidente que deve ter alguma coisa assim. Mas o sistema precisa do árbitro fraco, disciplinarmente, tem medo, e precisa do árbitro rigoroso. Mas já aconteceu isso contigo de... fulano tem que ganhar hoje? Da federação, não. Já recebi 2 propostas de suborno. Foi num jogo da Ponte Preta e Santo André. E no outro foi no Comercial Botafogo. Passe dos diretores. Diretor da Ponte Preta. E depois no Come Fogo, diretor do presidente do Comercial, de Ribeirão Preto. E não deu em nada, né? Isso aqui nós estamos tomando de 7-1 faz tempo. Nós só acordamos agora. Mas já começa errado pelo quem está lá em cima comandando a arbitragem. Talvez não seja do meio do métier. Vamos só analisar o seguinte. Em São Paulo, quem está comandando a arbitragem é um coronel da PM. Exatamente. No Rio de Janeiro, um ex-árbitro que falsificou um documento para entrar na arbitragem, um diploma que ele não tinha. E na comissão da arbitragem está uma pessoa que quem segura lá é a maçonaria. O que você quer? Como é que você consegue que essa conta não fecha nunca na vida? A gente ainda está muito longe do profissionalismo. Você acha que profissionalizar os árbitros ajudaria a elevar esse nível da arbitragem? Ah, sem dúvida, né? Porque você teria o cara vivendo disso. Então ele vai o quê? Se preparar para isso. Hoje o cara trabalha até às 6 da tarde, enfrentando estresse de trabalho, de chefe ou de funcionário. E aí vai para um jogo à noite. E como é que ele vai ter condição de ir para um jogo? Eu cansei de trabalhar até 6 da tarde e sair fazer um jogo no Pacaembu. A condição de estresse total. Então é evidente que se você fizer isso daí, você vai melhorar muito. A pergunta de $1 milhão é, quem é que vai pagar os encargos sociais? Porque se você fizer a profissionalização do árbitro, ele vai ser registrado. Então vai ter fundo de garantia, vai ter 13º, vai ter tudo. Concorda? A Federação Paulista tem condições de bancar isso. Mas quem paga os árbitros não é a federação, quem paga são os clubes, não é? Sim, não é isso? Sim. Vai falar isso para um presidente de clube para aumentar isso no custo dele. Aliás, os 2 árbitros acabaram por causa disso, do custo. Os árbitros adicionais atrás do gol. Foi uma boa aquela época, aconteceu no Paulista o teste dos 2 árbitros, eu lembro. Os 2 árbitros, Você chegou a apitar 2 finais, sim. Uma com o Edilson. Não, né? Uma com o Sálvio. E uma com o Wilson Norato. Isso. Na verdade foi ótimo, porque aumentou muito o tempo de bola em jogo, porque com o árbitro mais próximo, o jogador tinha um pouco mais de receio de fazer falta, principalmente fora do lance. Reduzir os erros, porque você está sempre próximo do lance. Então, exatamente, aumentou o tempo de bola em jogo. Existe uma informação da Federação Paulista que aumentou a quantidade de gols no campeonato, que nós entendemos que é um resultado subjetivo, mas paralelo, ok? Mas aumentou o custo. Agora, com relação ao árbitro tradicional, eu não vejo nenhuma... Ele não tinha poder.
Então ele na verdade, estava assistindo o jogo no lugar privilegiado. Ele podia dizer o quê? Primeiro só se a bola entrou ou não e depois ficar olhando no gol se o goleiro se mexia. E isso já foi para a FIFA autorizar uma coisa bem acima do que ela deixaria. Como é que você vê a necessidade, talvez, do uso da tecnologia do futebol? Como é no vôlei, como é no tênis, no basquete, futebol americano? Seria ótimo se todas as equipes tivessem a mesma condição financeira. Porque a FIFA ela prega o fair play. O que é o fair play? É o jogo limpo no sentido global. Não é só o fair play. O pessoal acha que o fair play é chutar a bola para fora quando tem alguém caído. É o resultado limpo, é o futebol limpo. Ou seja, se no Maracanã eu tenho dinheiro para colocar câmera, chip na bola, etc e tal, para ver se a bola entrou ou não, eu tenho que ter o mesmo dinheiro, a mesma condição para fazer isso no interior da África, para não falar no estado brasileiro aqui. Não, mas até aqui, né? Você conseguiria ter essa tecnologia na Série A e na Série D, né? Exato, então fere completo. Aí você vai falar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer só na Série A, e não pode. Não, mas... Porque aí a FIFA fere o fair play, já é preconceituoso. Sim. Né? Nós tivemos, inclusive, um tempo atrás, se você vai lembrar disso, que até o antidoping só era feito na Série A. Verdade. E aí a FIFA chiou que ela entende que você tem que fazer isso em todos os seus campeonatos. Não, claro. A TV hoje deixou os árbitros mais expostos? Sem dúvida alguma deixou. Mas eu acho que você tem que pegar isso do lado positivo. Qual é o lado positivo? Se eu estou mais exposto, eu tenho que me preparar melhor. Fisicamente, tecnicamente, disciplinarmente. Entendeu? Então, tudo depende de como você vê a situação. É evidente que você aparece mais. Essa briga aí de direito de imagem, pode aparecer, não pode, né? Tem que pagar, não tem. Eu sou a favor. Porque o cara mete o pau, bota a tua imagem lá, e aí? Você faz parte do jogo. Então, se você quer ter o direito a criticar, você tem que meter o pau. Agora, sou contra a greve. Sim. Eu acho que isso aí tem que ser discutido no conselho arbitral. Você tem um sindicato para isso, que é muito fraco o nosso sindicato, mas tem um sindicato para isso. Então as coisas podem correr para outro lado. Acho que na TV, no rádio, de maneira geral, tem muita gente que entende pouco de regra comentando. Sem dúvida. O maior exemplo foi o silêncio do Praz. Ontem, né? no clássico. No clássico, Palmeiras de São Paulo, gente dizendo que era cartão vermelho. Primeiro que tem uma imagem que uma parte da bola está em cima da linha. Nossa, muito difícil. É muito difícil. Acertar ou errar era uma questão de milímetros. Mas a imagem mostra que tem uma parte da bola que está sob a linha, no alto. Então seria o quê? Nada. Vamos supor que foi falta, que o árbitro marcasse a falta. Então eu vi um monte de coisa. Cartão vermelho. Espera um pouquinho. O que a FIFA diz? O atleta tem que estar de posse de bola. Ele estava de posse de bola? Não, o Rogério estava a 2 metros da jogada. Segundo, a bola tem que estar no chão, não quicando, que não tem posse de bola quicando. E terceiro, a bola ia para fora. Ela ia na diagonal. Então, assim, é subjetivo você interpretar que... Fatalmente, na hora que o Rogério ia dominar ela posteriormente, mas... Sem dúvida. Se ela quica, ela pega um efeito, sem vai dúvida. Pro outro lado, Ou seja, resumidamente, não é uma jogada clara de gol. Então seria falta e cartão amarelo. Só que eu acho que a grande preocupação é que é o tipo de pessoa que está passando uma informação errada ao torcedor. Então o torcedor, ele tá vendo televisão, seja PPV ou seja o canal aberto, ele paga para aquilo. Ele paga para aquilo lá. Para assistir. Mesmo o canal aberto, ele está pagando. Ele paga energia elétrica, ele paga muitas coisas. Sim. Então, assim, se eu estou pagando aquilo lá e estou assistindo aquilo lá, eu tenho o direito a ser bem informado. Uma coisa é a interpretação, concordo com você. O que pode ser bom na bola para mim, pode não ser para você, é interpretativo. Agora, eu preciso conhecer o texto da regra e você também. Tem alguém que te agrada? Algum comentarista, mesmo ex-árbitro, que te agrada, que você fala, pô, esse cara aí não fala tanta besteira? Eu acho que o Gaciba começou muito bem, mas ele virou um grande amigo dos árbitros. Então, aí não critica, né? Quando critica, pega leve. Pega muito leve. Então, assim, eu acho que o erro interpretativo tem que pegar leve mesmo. É o que você falou agora desse lance de domingo. Pô, se a bola tivesse muito difícil. Sim. Então o cara tem que fazer, o cara vai fazer uma crítica entre aspas. Agora, um lance de mau posicionamento, de mau condição física, ou de desconhecimento da regra, tem que ter criticado de acordo. Aí eu não posso lembrar que sou seu amigo, falar, putz, mas ele é meu amigo de final de semana, joga a bola junto, fala, não,
não é bem assim, entendeu? Aí eu não concordo, eu acho que o Gaciba caiu muito. Não dá para ser corporativista, né? Mas a classe é. A classe é muito desunida no dia a dia, um torce pro outro se ferrar, para pegar a escala. É verdade. E agora, quando na questão de comentário, como o cara encontra os árbitros e tudo mais, ele prefere manter um bom relacionamento. Você falou de escala. A questão do sorteio. É o maior absurdo da história do futebol mundial. Isso é o quê? Você não confiar em quem organiza o futebol. É você dizer que você está dando a possibilidade de termos treta. Então eu não confio na minha categoria. Se eu fosse presidente do sindicato ou da comissão de arbitragem, enquanto não acabar o sorteio, não tem árbitro. Isso é mais grave que o dia de arena. Porque você está passando credibilidade. O árbitro precisa mostrar, tudo bem, claro que ele erra, uma série de coisas, mas ele não é o anticristo do negócio. Entendeu? Então quando você fala assim, vamos sortear. E outra coisa, os 10 árbitros nos últimos 10 anos que mais, depois que veio o sorteio, tá? São sempre os mesmos. Não muda nada. Ele sai do jogo A, que não foi sorteado, ele vai pro B. Ele não vai sorteado no B, vai pro C. Até um ano que vai ser sorteado. Então é ridículo isso daí, é uma coisa que não tem pé nem cabeça, é uma coisa que fere a hombridade. Falando um pouco da sua carreira, teve algum erro clamoroso assim que até hoje você... Tive vários. Tive vários erros clamorosos. Eu tive boas arbitragens, muito boas arbitragens, mas tive erros grosseiros. E eu não... Assim, no começo, eu ficava muito preocupado com duas coisas. Meus amigos sabiam para quem eu torcia, né? E aí ficava naquela assim, puta, se eu errar a favor, né, do Palmeiras, vão dizer que eu estou ajudando. Se eu errar contra, eu estou ferrando, vão dizer que eu estou ferrando para compensar. Enfim. E com o tempo você aprende a olhar, não é mais Palmeiras, é o verde. E o Corinthians não é mais o Corinthians, é o preto. O São Paulo você coloca no cartão tricolor, ou então coloca vermelho. O Santos você coloca o branco. Então você não olha mais, esquece de incentivo. Você amadurece. Você aprende a ouvir sem escutar ou escutar sem ouvir. Agora, chegar em casa, ligar a televisão e ver o tempo do jogo, você não acredita, né? Eu cometi erros, alguns grosseiros realmente. Mas teve alguma vez ali que de repente o coração falou mais alto a favor do Palmeiras? Não teve. E teve uma situação muito engraçada, que ele é muito meu amigo hoje, que é o Gilmar, que jogou no Palmeiras e estava jogando no Juventus. E eu fui apitar um jogo do Palmeiras e Juventus no Pacaembu, e eu marquei teve uma falta quase em cima da linha, assim. O Gilmar saiu da área e derrubou o jogador do Palmeiras, e eu peguei e mostrei, era cartão amarelo, porque ele cortou para fora, e eu marquei a falta fora da área. Quando eu marquei a falta fora da área, o Gilmar encostou em mim e falou assim, Loeber, obrigado pela força. Eu na hora falei, foi pênalti. Mas aí, o que eu falei? Vou deixar cobrar. Aí peguei e fiquei tão assim, me perdi no lance. O cara botou a bola e cobrou, fez o gol. Eu falei, dos males o menor. Errei e tal. Aí na segunda-feira eu cheguei na federação e tal, o presidente da comissão de arbitragem, né? Eu falei, seu Gustavo, como é que vai? Tudo bem? Ele, mais ou menos. Então, você viu que sorte que eu dei com o erro que cometi? Ele falou assim, qual dos erros? Aí eu falei assim, como qual dos erros? Não, porque primeiro foi pênalti, você marcou fora. Segundo, você deixou o cara cobrar com a falta, com a bola em cima da linha. Se foi em cima da linha, foi dentro, então é pênalti. Aí fiquei 2 semanas sem apitar. E o teu caso mais polêmico, aquele Caxias e Figueirense? Que encerrou minha carreira. O que encerrou tua carreira? Olha, eu não me arrependo, porque na verdade eu tinha que fazer uma escolha ali. Ou eu falava a verdade, ou eu ficava sempre a serviço do sistema. Eu acho que se você servir o sistema uma vez, você está na mão dos caras o resto da vida. Eu me recusei a fazer, procurei o Fará, falei para lá o que tinha acontecido. Ele me colocou em contato com o Luiz Sveiter, que é o grande responsável de tudo, no final da minha carreira, não é o Armando Marques. O Armando Marques fez... Para quem não se lembra, você estava apitando a final da Série B, né? Caxias e Figueirense. Caxias e Figueirense, faltando cerca de 2 minutos para acabar o jogo, pouco menos, né? A torcida do Figueirense invadiu o gramado. Você não encerrou o jogo. Não, eu fui pro vestiário, avisei os capitães que o jogo não tinha acabado. Quando nós estávamos no vestiário, fomos informados pelo coronel da PM. Ele falou o seguinte, olha, você vai voltar pro jogo? Eu falei, vou, não acabou? O senhor vai voltar. Se sair o gol de empate, eu não garanto sua segurança aqui dentro. Eu falei, então tudo bem, o senhor não garante, então acabou. Concorda comigo? Sim. Então,
Acabou. Beleza. Mas você tinha que informar tudo isso na súmula, né? E informei. E quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que era final de ano, era época de dezembro, o Armando Marques me ligou e falou, você vai colocar o que na súmula? Eu falei, vou colocar tudo. Invasão de campo, assim, assado. Ele falou, não, vai dar uma confusão. Coloca que a invasão foi depois do jogo. Eu falei, não. Primeiro porque eu não vou poder apitar futebol no Sul muitos anos. Aí ele falou assim, não, você pode... É claro, você não tem nenhuma imagem de você acabando o jogo. É lógico. Você escrever que acabou o jogo. Ele falou assim, não, você vai apitar no Nordeste, você não gosta do Nordeste? E outra coisa, tá vindo a Copa do Mundo de 2002 aí. Possibilidade de apitar a Copa. Na verdade, eu minto, era 2006 que ia vir, porque 2002 estava escolhido já. E você é filho de parente de pai alemão, tal, então você vai para a Alemanha, beleza. Olha isso. E aí quando eu procurei falar, ele falou assim, você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero falar a verdade. Então ele falou assim, liga para o Sveiter. O Sveiter, tá, o que o Weber faz? Manda ele mandar um fax para o Armando Marques, do jeito que o Armando Marques quer. E manda ele trazer a súmula verdadeira na minha mão. Eu falei, tá bom. O cara é presidente do tribunal, mandou fazer. Eu mandei para o Armando não me ligou mais. Eu fui no Rio, entreguei na mão dele. Ele me mandou para o tribunal porque eu fiz 2 súmulas. Caramba. E aí, eu peguei 6 meses de suspensão por causa de 2 súmulas e o Armando foi absolvido. Mesmo com o tribunal, ele levantou todas as quebra-sigilo telefônico meu e dele. Apareceu muito telefonema dele para o Figueirense para ele. Tinha o número do clube. Sim. E mesmo com isso, chegou na audiência, tem a imagem, você morre de rir. O auditor falou assim, eu vou absolver o Armando Marques, porque ele apitou Copa do Mundo, o Loeblin não. O outro falou assim, não, o outro falou assim, eu vou absolver o Armando Marques e condenar o Loeblin, porque são 2 da manhã, eu tô aqui, eu devia estar em casa. É sério isso daí. Aí quando eu saí, eu falei assim, bom, 6 meses eu vou voltar a apitar. E aí me avisaram, olha, nós vamos acabar com o homem agora, acabamos com o árbitro. Agora você precisa acabar com o homem para o homem não voltar. E aí você vira de melhor árbitro do Brasil na sexta-feira para bandido na segunda. Como aqui você não precisa provar nada, eu resolvi parar. Não quis... Mas você resolveu por você, não tinha mais, mas não tinha mais condição. Mais ânimo, né? Não tinha mais condição de trabalhar com ele. Eu tive uma resposta muito boa 3 anos depois, quando eu recebi um telefonema do Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas, ele falou assim, eu preciso indicar uma pessoa para a comissão de arbitragem. Eu conversei com 5 atletas de ponta. Ricardinho, Marcos, Rogério Ceni, Fábio Costa, e conversei com o que joga na Portuguesa, era o Rodrigo. Os 5 falaram, convido o Loeblin. Então para mim foi um tapa na cara de todo mundo aí. É difícil lutar contra o sistema, né? Mas no Brasil é mais difícil. Porque tem pouca gente com peito de enfrentar. Os clubes todos reclamam da arbitragem. Vê se algum vai lá e pede a cabeça do presidente da comissão. E o medo. Entendeu? Mais fácil você se render, né? Quem é o grande árbitro hoje do Brasil? Eu acho que ainda o Luiz Flávio de Oliveira está um pouquinho acima. Não vou dizer para você que é um grande árbitro, mas está um pouco acima. No clássico, Corinthians e Santos, aquele... Pode-se dizer, não sei se eu posso chamar de erro do árbitro, que o Praz não fez o pênalti, né? Desculpa, o David Braz não fez o pênalti. E ele colocar na súmula que ele foi... Alguém mandou. E depois ele dá entrevista... Você pode perceber que tem um monte de lance que o cara apita atrasado e ele não tem convicção. Tem alguém soprando aqui. Alguém falou isso. E não é o assistente, não é o quarto árbitro. Tem alguém em cabine assistindo o jogo com o microfone, no monitor. E avisa, volta que foi pênalti. Aí o cara marca sem ter a menor condição do que foi. Não sabe ele expulsa o cara. Exatamente. Ele expulsa o cara errado. Quando ele expulsa o cara errado, ele sai, os caras falam, temos que corrigir. Porque o medo dele falar assim, eu expulsei porque mandaram. O cara também é ser humano, vamos ferrar sozinho? Aí o cara fala o quê? Vamos mudar a súmula, inventa que ele te xingou. Aí fica, entendeu? Aí vira crime. Aí vira crime. Porque aí tem a mentira envolvida, tem um monte de coisa. Concorda? Mas não tem como provar isso. Não tem como provar. Mas vira crime. Então, a situação está acontecendo umas coisas muito estranhas. Essa demora para marcar, entendeu? Eu tive um lance uma vez, um Corinthians e Botafogo no Rio São Paulo. Eu estava no jogo, tinha uns 10 caras na minha frente, eu só vi que um cara esticou o braço e tirou a bola com a mão.
Mas você não viu quem foi? O que eu fiz? Pela reação do Botafogo, eu falei, é pênalti. Apitei, pim! Fiquei na minha, falei, e agora para expulsar o cara que foi? Sabe o que eu fiz? Sem brincadeira. No meio assim, tava que nem todo mundo aqui, eu levantei o cartão vermelho. E falei assim, vou ver quem vai. Não deu outro, o cara virou as costas e foi embora. Excelente. Cara. E quase fui lá e falei. Se entregou. Tinha algum jogador ali que você não gostava de apitar, um cara chato. Hoje é muito meu amigo, o Ronaldo Giovanelli era complicado, era foda. Até uma vez eu falei pra ele assim, vou expulsar 4 vezes, só vou parar quando expulsar a 4ª. Porque ele eu estava começando a carreira, ele estava no Corinthians, né? E eu dei o escanteio em Rio Preto, no campo antigo do América. Aí eu fiz assim. Ele fez assim, olhou pra baixo e fez assim pra mim, você não sabe nada. Eu falei, puta, não vou expulsar o cara aqui, né? Vou fazer o quê? Aí peguei, terminou o jogo e passou por mim assim, falei assim, enquanto eu expulsar você 4 vezes, não vou sossegar. Aí, cara, expulsei uma no Corinthians, uma na Inter de Limeira, uma no Fluminense e uma na Portuguesa. E a do Fluminense foi engraçado, que foi a última, que ele chegou meu assistente lá no Mangueirão. Aí a gente estava assim, e lá em Belém, não é que nem São Paulo e Rio, tem voo toda hora, né? Então era um voo de manhã, voo à tarde para São Paulo e fazia São Paulo e Rio, inclusive. Aí estava no aeroporto lá e tal, assim, aquela coisa do aeroporto, saguão do aeroporto, tomando um negócio, bateram no meu ombro assim. Eu olhei lá ele, falei, putz. Falei, fala. Ele falou assim, tamo kids. Aí fiquei amigo dele. Sensacional. Mas também tem o jogador que te complica, mas tem o que facilita também. Pá, tem os caras que são muito profissionais, né? O Ricardinho não, que ajudava pra caramba. O Marcos é brincadeira, né? O Marcos, ele riu o jogo inteiro. Você não acreditava. O cara riu o jogo inteiro. Entendeu? Ele brincava com você. Uma vez, Libertadores, cara, no intervalo do jogo, ele falou assim pra mim, pô, Weber, Palmeiras e São Caetano, Libertadores, pra cantar esse cantigo. Pô, tão fácil apitar, porque falei, tirou o apito, falei, apita aí. Ele segurou, falei, dá a luz, tá a fim de jogar um pouco aí. Aí eu falei assim, vai parar por aqui. Aí começou a tirar a luz, eu falei, todo mundo tá vendo essa porra aqui, ó. Sensacional, é isso, Weber. Obrigado. Não, muito obrigado mesmo. Foi bastante divertido. Acho que você é um cara muito sério, muito íntegro. Apesar de tudo que aconteceu contigo, você conseguiu sair ali. Acho que ninguém te julgou, assim, acho que você conseguiu sair por cima, todo mundo entendeu o que aconteceu, viu o tanto que você foi prejudicado. Você merecia ter seguido na carreira, com certeza. Tu ia longe, viu? A pergunta de $1 milhão é essa, né? Será que eu fiz bem ou mal? Mas eu acho que pelo que eu aprendi... O importante é encostar a cabeça no travesseiro. Exatamente. Por aqui que meu pai me ensinou, minha mãe, eu tenho a consciência tranquila. Mas não vou negar para você que para digerir não foi fácil. Eu só acreditei mesmo quando me toquei que eu morava no Brasil e aqui as coisas são complicadas. Eu quero agradecer o convite de coração, foi um prazer muito grande. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e curtir nossas redes sociais aqui. Valeu!